Você já parou para pensar por que todo dia 1º de maio é feriado? Pois é, essa história é mais intensa do que você imagina. Tudo começou lá no século XIX, durante a Revolução Industrial. Era um verdadeiro pesadelo. Pessoas trabalhando mais de 14 horas por dia sem descanso em condições terríveis. E não era só adulto não. Crianças também eram forçadas a trabalhar naquele ambiente insalubre. Imagina só. Fábricas sem ventilação, acidentes acontecendo o tempo todo e zero direitos trabalhistas. O trabalhador era praticamente descartável, como se fosse uma peça de máquina que podia ser trocada a qualquer momento. Mas sabe como é, né? Quando a situação aperta demais, as pessoas se unem. Foi aí que começaram a surgir os primeiros sindicatos. E qual era a principal reivindicação? 8 horas de trabalho, 8 de lazer e 8 de descanso. Algo que hoje parece tão básico, mas na época era revolucionário. Em 1886, Chicago virou o centro dessa luta. No dia 1º de maio, uma greve geral parou tudo. Mas o que era um movimento pacífico acabou em tragédia alguns dias depois, quando vários líderes operários foram presos e alguns até executados injustamente. Esses trabalhadores de Chicago viraram símbolos de uma luta maior. Tanto que em 1889, em Paris, o 1º de maio foi oficialmente declarado como o Dia Internacional dos Trabalhadores. E o Brasil nessa história toda? Por aqui a coisa também não era moleza não. No início do século XX, nossas fábricas não ficavam muito atrás das europeias em termos de condições precárias. Foi em 1917 que aconteceu algo histórico. A primeira greve geral do país em São Paulo. Getúlio Vargas, anos depois, entendeu o recado e criou a CLT em 1943. Carteira assinada, férias, salário mínimo. Direitos que hoje parecem óbvios, mas que custaram muita luta para conquistar. Hoje em dia, o 1º de maio continua super importante. Claro, muita coisa melhorou, mas ainda tem muito chão pela frente. Trabalho informal, direitos ameaçados, novas formas de exploração. A luta continua, só que diferente. É por isso que esse dia não é só um feriado qualquer para dormir até tarde. É um momento para a gente lembrar de todas essas pessoas que lutaram, e algumas até morreram, para que a gente tivesse condições dignas de trabalho. Se você curtiu esse conteúdo e quer saber mais sobre nossa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe também com aquela galera que precisa conhecer essa história tão importante. Nos vemos no próximo vídeo.